Bem, irmãos, conforme foi proposto, não quero tomar muito tempo, né? Quero cansar os irmãos, mas o livro de Daniel ele é um livro muito conhecido, né? E, por incrível que pareça, ele nos traz lições que às vezes nós esquecemos de colocar em prática. Às vezes alguém pensa assim, o Velho Testamento não tem nada a ver com a igreja hoje. Tem tudo a ver. Até porque o Velho Testamento é o início do Novo. As profecias de Daniel estão em Apocalipse. Então, Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Talvez alguém não parou para pensar nisso ainda, né? O livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. João citou. As mesmas visões que Daniel teve no capítulo 10, João teve no capítulo 1 de Apocalipse. Daniel na beira do rio, né? Isso é só uma palhinha, né? Nós não iremos entrar em profecias, não. Mas ele viu ali um homem de cabelos brancos. João também viu. Ele olhando para aquele homem, viu os seus pés reluzentes como um latão. João também viu como bronze, é a mesma coisa, mesmo sentido. Caía os seus pés como morto, João também caiu. O anjo, aquele homem, né? Claro, o Senhor Jesus Cristo, colocou as mãos sobre Daniel e falou com ele para ficar de pé. João também é a mesma coisa. Então, o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Todas as suas profecias estão lá, né? No Apocalipse. Mas nós iremos falar de um outro assunto, porque o livro do profeta Daniel ele se divide em duas partes. A primeira parte é histórica. Nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 7. É a história do povo de Israel na Babilônia. E nós iremos ficar só com essa parte histórica, porque também faz parte da igreja. É a história da igreja nesse mundo. Babilônia é o mundo de hoje. E nós iremos ver como esse profeta, bem como os demais que foram levados para lá cativos, conseguiram conviver com toda aquela idolatria e serem achados puros diante de Deus. Mas para isso Daniel teve que tomar uma decisão. Vamos lá então para Daniel capítulo 1, conforme eu disse na quarta-feira, né? Lá em casa depois nós estaremos citando outros textos, né? Eu não costumo anotar, às vezes costumo apenas memorizar alguns textos e caso houver necessidade a gente procura abrir a Bíblia, né, em outros textos. Mas o título que eu pensei para a nossa meditação, tanto hoje quanto no domingo próximo, é viver no mundo sem viver do mundo. Então nós iremos ver se isso é possível. Talvez alguém pense, não, nós estamos no mundo, temos que viver de tudo que o mundo oferece. Não. Então viver no mundo sem viver do mundo. Vamos começar a partir do verso 1, vamos ler todo o capítulo 1, senão nós não iremos entender como começou essa história do profeta Daniel. Eu acredito que deve ser a mesma versão que está aqui, né? Eu vou ler aqui na minha Bíblia e o jovem ainda pode ir passando, do verso 1 até terminar o capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos, observem bem aqui, foi o Senhor. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, imagem de escultura. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Observem só que mudança, né? Radical aqui. Determinou-lhes o rei a ração diária, o alimento, né? Almoço, jantar, enfim, café, né, da manhã, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos.
ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. O verso 8 é o verso chave para a nossa meditação. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros, jovens da vossa idade? Assim, porei em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, já que ele não convenceu o chefe, né? Então disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta persistir os teus servos 10 dias, não precisa ser 3 anos não, né? 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Depois nós vamos lá para Êxodo, que vocês vão ver que esse versículo está lá. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, a diferença está aqui. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, que está lá no capítulo 10. Então nós vemos aqui, irmãos, que como Deus abençoou esses jovens, eu creio que os irmãos todos conhecem, né? A história desses 4 jovens. Eles eram da tribo de Judá. Mas na verdade, por toda a Bíblia onde nós lemos a palavra judeus, quer dizer religiosos, né? Os judeus, em parte, eram religiosos. E no Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos muito pouco a expressão Israel, mas judeus. Nós vemos lá no caso do Senhor Jesus, durante seus 3 anos de ministério. Então, mas aqui esses jovens eram descendentes de Judá. E é interessante nós observarmos que a tribo de Judá, vou pedir o nosso jovem esse, ele é rápido na caneta aí, né? No Salmo 114, a tribo de Judá foi colocada como santuário de Deus. Isso fazia uma grande diferença. Salmo 114, achou? A partir do verso 1, verso 1 e 2. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. Então se destacou aí, observe aí, Judá e Israel. Por que isso? No reinado de Davi, nós temos que retroceder um pouco, né, para que os irmãos entendam. No reinado de Davi, Deus disse a ele, depois daquele pecado com Betseba, mandou o profeta Natã reprovar a Davi e disse a ele: o seu reino vai ser dividido. Não o farei
com você no reinado e nem com seu filho Salomão. Até porque Salomão depois reinou mais 40 anos. Mas depois da morte de Salomão, seu reino será dividido. E foi. Né? Então nós não vamos aqui ficar citando os textos, né, onde aconteceu isso, para não ocuparmos muito tempo. Mas só para vocês verem até chegarmos no Daniel. Então foi dividido depois da morte de Salomão, né? Israel se tornou 10 tribos, Judá e Benjamim 2 tribos, eram 12. E houve ali uma fusão, né? De Judá e Benjamim. Daí para frente não se falou mais na tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era a menor das tribos. Era a 12ª tribo. Né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo era descendente da tribo de Benjamim. Ele cita lá em Filipenses. Né, que ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, etc. e tal. Mas pouco se fala, foi só o apóstolo Paulo que citou a tribo de Benjamim no Novo Testamento. Então, daí para cá, só se falar na tribo de Judá. Tribo de Judá. E interessante é que, quando nós vemos lá no livro de Números, das 12 tribos, Deus escolheu 2 tribos especiais para a sua adoração, Judá e Levi. A tribo de Levi, ela foi escolhida por Deus. Deus ordenou a Moisés que eles fossem servidores no templo. Toda a organização do culto, dos sacrifícios, dos louvores, da adoração era com a tribo de Levi. E Judá, como santuário, a tribo mais especial. Foi por isso que dela descendeu Davi, Salomão, né? E por último o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Quando então Nabucodonosor invade Israel, só para contar um pouquinho da história, para depois nós entrarmos na decisão desses jovens de servir a Deus com fidelidade, nós precisamos conhecer um pouco da história, né, de Israel. Como diz o versículo aqui, Deus a entregou nas mãos de Nabucodonosor, é porque já havia sido profetizado. Daniel viveu no ano 600 a.C., ou no 6º século. E ele foi contemporâneo do profeta Isaías e de Ezequiel. Ele acompanhou esses profetas e ele não era profeta. Observe que quando ele foi levado para a Babilônia, ele era jovem. Ele começou a ter visões proféticas a partir do capítulo 8. Por causa da sua decisão de firmemente servir a Deus. E nós vemos lá em Jeremias capítulo 21, 22, 23, 24, 25, até o 27, o profeta Jeremias profetizando que Nabucodonosor invadiria Israel e levaria cativo. E diz o Senhor Deus a Jeremias, levará o melhor do seu povo, falando com Jeremias. E esse melhor do povo aqui foram os judeus, da tribo de Judá, e os levitas. Coloca aí o Salmo 137 para vocês verem os levitas lá na Babilônia, com seus instrumentos que louvavam a Deus lá no templo de Salomão. E antes de Salomão também, junto com Davi. A partir do verso 1 também, 137. Olha lá eles dizendo lá, onde eles estavam. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Eles estavam lá na Babilônia, eram os cantores. Pode continuar, verso 2. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, instrumentos de louvor. Continue. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que as alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? Eles estavam lá na Babilônia. Poderiam cantar. Só que Babilônia era como se fosse um país, né? E quando nós lemos no livro de Daniel falando de províncias, era como estado, né? No nosso país é dividido em estados, né? Seja Espírito Santo, Minas Gerais, Rio, né? E outros estados. Era chamado de província. Lá na África também. Na África é chamado de província. Lá não existe estado, província. Então nós vemos que eles estavam na Babilônia, foram levados, alguns da tribo de Judá, não foram todos.
O rei mandou escolher, né, os que fossem mais sábios, mais inteligentes, e de preferência da família real. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram de uma família nobre. Porque o rei, ele era tipo os gregos, né, do tempo do apóstolo Paulo, né, que buscavam sabedoria, né, está lá em 1 Coríntios, né? Então eles aqui, segundo a ordem de Nabucodonosor, eles eram assim, os babilônios, né, caldeus, né, chamado de caldeus também. Às vezes vocês encontram caldeus, Babilônia, a mesma coisa. E eles buscavam sabedoria. Nós iremos ver aqui no decorrer da história que o rei mandava chamar magos, né, os sátrapas, né, que eram pequenos governadores, né, das províncias, os homens mais inteligentes, e entre esses sábios e inteligentes estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas é interessante que, como eu disse, chegou então a profecia de Jeremias, como também de Ezequiel. E o rei Nabucodonosor então vai lá e invade com o seu exército. Ele mesmo nem foi lá, ele não foi lá. Ele mandou o seu exército, né? O presidente de um país, ele não vai na guerra, quem vai é o seu exército. E quando vencido o povo, foi sitiado, ele manda trazer. Escolhe os melhores e traz para cá. A maioria das outras nações de Israel ficaram lá para plantar e não colher. Plantava e quem colhia era os inimigos. Muito bem, então Daniel, Ananias, Misael e Azarias é levado para esse país idólatra, né? Não muito diferente do mundo e do país que nós vivemos. E lá então, Daniel toma uma decisão muito importante que todo crente deveria tomar. Às vezes não tomamos essa decisão. Ele então resolve não se contaminar, verso 8. Viver no mundo sem viver do mundo. Eles estavam fora do seu país. É como nós hoje, né? Estamos fora dos céus, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus, mas ainda não estamos lá, nos céus, né? Nosso lugar é os céus. Apocalipse 21, né? João viu a cidade descendo dos céus e ele diz, eis aí, né? O povo de Deus, né? Deus com os seus santos. Ainda não estamos lá. Estamos na Babilônia. Mundo, tipo, da época de Daniel. E às vezes não tomamos a decisão que eles tomaram. E é por isso que Paulo fala lá, em 1 Coríntios capítulo 11, é por isso que tem muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque não tomamos uma decisão firme de servir ao Senhor. Pedro diz mais tarde, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso, nos tornamos crentes fracos e que facilmente cairemos. Daniel, durante toda a sua vida, ele viveu aproximadamente 95 anos, diz um historiador. E ele não vacilou. E nem os seus amigos, porque tomaram uma decisão de não se contaminar e não se contaminaram. Interessante, o que havia de errado no alimento do rei? Se fosse um de nós, hoje, nos dias de hoje, né, Valmir? Churrasco, né? Picanha, eu vou comer legumes, né? A gente sempre quer buscar o melhor, né? Interessante, irmãos, aqui, por isso que eu sempre gosto de frisar que nós precisamos estudar a Bíblia, e não só estudá-la, mas colocar em prática, né? Porque ela é o nosso alimento espiritual. Naquela época não tinha a Bíblia, mas tinha o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, escritos em rolos, né? Vocês lembram quando Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Estava perdido, né? No tempo tinha sido destruído, mas ele diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. E as tuas palavras foram como alimento para o meu coração, porque pelo teu nome, ó Senhor, eu sou chamado. Então, Daniel sabia que aqueles alimentos ali servidos pelo rei poderia ser sacrificado a ídolos. E lá no livro de Levítico está cheio de leis. Daniel sabia disso, porque ele era da tribo de Judá, era a tribo que adorava o Senhor. Nós vemos ali no texto, né? Judá tornou o seu santuário, o santuário de Deus. Era um povo escolhido
por Deus para servir a Deus. Embora, é claro que nem todos serviram, mas houve uma exceção. Então não importa o que alguém quer fazer ou deixa de fazer. O importante é nós tomarmos a nossa decisão de servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele ensinava a igreja, ele ensinava eles, dizia, vocês precisam passar por aqui, por aqui, por aqui, que vocês vão acertar. Mas eu prossigo para o alvo. Se vocês prosseguirem também, vocês vão encontrar o alvo, que é Cristo. Então, lá no livro, se o jovem quiser colocar aí, Êxodo capítulo 23, verso 25, né? Só para os irmãos verem que a gente não está falando nada fora da Bíblia. Êxodo 23, verso 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei de meio de vós as enfermidades. Pão e água, comida simples. Eu abençoarei o vosso pão e a vossa água. Não precisa ter carne, não. Não precisa ter churrasco, não. Mas às vezes nós exigimos isso. Eu vou abençoar o vosso pão e a vossa água. Daniel sabia disso, é por isso que ele toma a decisão de comer legumes. Por quê? Nas iguarias do rei, iguaria quer dizer comida fina, não é? Claro que teria carnes sacrificadas a ídolos. Eles estavam num país muito diferente de Israel, embora que lá em Israel também existia muita idolatria, né? Nós sabemos disso. Mas Babilônia era muito pior, cada província tinha um deus, né? E o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, faz mais um, depois nós iremos chegar lá. E então eles tomam essa decisão. Daniel pensou, opa, nessas iguarias do rei, por onde passou isso aí? Com certeza foi oferecido a ídolos, né? E poderia ter carne de animais impuros, que está lá também no livro de Levítico e de Números, né? Onde Moisés descreve lá os animais que não ruminam, né? Vocês não podem comer. Então ele tem ali a descrição, nós não vamos lá para não ocuparmos muito tempo. Daniel sabia disso, mas sabe por que ele sabia disso? Se o jovem quiser colocar em Salmo 119, verso 9, 10, 11 e 12, nós iremos ver que está escrito lá, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Achou isso? Salmo 119, verso 9, aí você pode ir passando aí. É para os irmãos verem que, embora esse salmo não tinha sido escrito, que o povo estava lá com ele, né? Está faltando uma letra ali, né? Mas na minha Bíblia diz, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Pode seguir. Com todo o meu coração te busquei, que foi o que Daniel fez. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Segue. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Só isso aí tá bom. Precisa mais? Foi o que Daniel fez. Tomou uma decisão. Ele era jovem. Lá não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha ninguém não. Falou, ó Daniel, você não pode fazer isso não. Olha, você não pode comer isso não, né? Às vezes mesmo tendo hoje os irmãos que são autoridades na igreja, mesmo orientando a gente, né? Alguém ainda vacila e cai. Daniel não tinha isso lá não. Estavam só os 4 diante de um grande rei, né? E tudo que ele mandava tinha que ser feito. O rei não sabia disso não, que eles estavam comendo legumes não. Se soubesse, matava mesmo, né? O chefe dos eunucos, bem como o cozinheiro. Por isso que o cozinheiro disse, olha, eu estou correndo o risco de ser degolado. Aí Daniel disse, não, mas a fé de Daniel, não, pode fazer um teste com nós, não precisa ser 3 anos, não, era 3 anos que eles iam ficar comendo as iguarias do rei. Não faz um teste só com 10 dias, basta. Isso é ter fé, irmão. Nós vivemos por fé. O que Paulo diz lá em Romanos 1,17? O justo viverá por fé. Eles foram considerados justos diante de um mundo pervertido e mau, né? Então nós vemos que o resultado dessa decisão de Daniel, a princípio, Deus já lhe concedeu adivinhar sonhos. Não era coisa fácil, não era para qualquer um não, era para quem Deus escolhia.
Observem que dos 12 filhos de Jacó, Deus escolheu quem para adivinhar sonhos? José. José. Dos 4 aqui de Judá, Daniel era o mais chegado de Deus? Não. Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, para aquilo que Ele quer. Todos os 4 aqui eram justos e tementes a Deus. E nós iremos ver no capítulo 2 aqui, de Daniel, que o rei teve um sonho e esqueceu o que ele tinha sonhado. Você já sonhou? Eu já sonhei. Já tive alguns sonhos que depois eu acordava assim, o que eu sonhei? Tentava lembrar nada. A mesma coisa aconteceu com o rei Nabucodonosor no capítulo 2. Ele teve um sonho. E interessante que ele convoca os magos, né? Eles estavam lá para isso, para tentar adivinhar o sonho do rei, e nada. E eles disseram ao rei, olha rei, verso 7, né? Vamos saltar aqui, né? Que diz aqui, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, um sonho que ele havia esquecido. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as profetizares, para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podereis dar-lhe a interpretação. Olha só o verso 10. Olha, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Verso 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Interessante, né? Os deuses estavam lá no meio deles, mas não moravam com eles. A imagem você tira e põe onde você quiser, né? Se você quiser que ela mora no seu quarto, só você colocar lá. Se quiser que ela mora na sala, coloca. Mas eles disseram aqui, né, que os deuses não moram com os homens. Deus com D minúsculo. E o rei então lança uma sentença: eu vou mandar matar todos os sábios de Babilônia. E entre esses sábios estava Daniel, Misael e Azarias. E então, o que acontece aqui agora? Uma oração coletiva. A igreja, tanto nós precisamos orar individualmente, claro, né? Iremos falar isso mais adiante, como também pedir aos irmãos, pedir à igreja a oração. Tem crente que não gosta disso, né? Tem crente que não gosta disso. Só quando está no último grau, né, da dificuldade, penso que os irmãos oram por mim porque fulano já está lá no hospital internado. Por que ele não pede antes, né? Já está lá no hospital. Eu contei para os irmãos que nunca esqueci isso, o irmão Oscar, uma vez em um estudo bíblico na quarta-feira lá na casa de oração, ele falou isso aí, de alguém que tinha tomado a decisão de mudar. Ele ligou para ele, né? Aí falando, Oscar, preciso que o senhor ore por mim, para minha família, que nós vamos mudar. Aí o irmão Oscar perguntou assim, que dia, irmão, que vamos mudar? Não, agora, a mudança já está em cima do caminhão. Eu falei, então não vou orar. Para mudança não, vou orar para o caminhão não tombar, a mudança já está em cima do caminhão. Então às vezes nós tomamos decisões precipitadas, né? E depois queremos buscar a Deus. Por isso que o profeta Isaías diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós buscamos depois, né, do caso passado. Eu peço oração para os irmãos, né, da igreja, tal, que fulano está ruim, ele está onde? Já está no hospital, já foi há muito tempo. Aí depois que os médicos já desenganam, é que a gente vai pedir oração à igreja, deveria ser antes, né? Irmãos, fulano está passando mal, vai ser internado, por isso que a igreja ora. Não, mas buscar depois que já está lá, depois que o médico já fez um laudo, não tem jeito, vamos buscar a oração. Fazemos tudo errado. Daniel tomou essa decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. As iguarias aqui, no caso nós já falamos, né, envolvia idolatria,
de coisas sacrificadas a ídolos para depois ser oferecido a eles, né? E então nós pensamos assim, como pode Daniel ter tomado essa decisão? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Nós apontamos ali Êxodo 23, 25, né? Que Deus disse, eu vou abençoar o vosso pão e a vossa água, fique tranquilo, não precisa ser comida fina não. Então ele sabia disso. Legumes, claro, não fazia parte das iguarias do rei. O rei ia oferecer batata, chuchu, beterraba, cenoura, cozida para alguém? Não. Coisas do rei era coisa fina, né? Coisas que pertenciam ao rei eram coisa fina. Lembra da rainha de Sabá, quando chegou lá para ver Salomão? Ela ficou espantada até com os servos dele, que se vestiam igual a ele. As vestes dos servos de Salomão eram semelhantes à do próprio rei. Entenderam? Então o rei, quando ele oferece alguma coisa aos seus grandes, nós iremos ver depois lá com Belsazar, né? Então ele só oferece coisa boa. Legumes não fazia parte das iguarias do rei. Por isso que Daniel, opa, isso aqui é tranquilo. O importante é a bênção de Deus. O que Salomão diz? A bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Está em Provérbios, não é? E às vezes nós queremos buscar primeiro as coisas do mundo, satisfazer os nossos desejos carnais para depois, Senhor, me perdoa porque eu não sabia disso. Claro que sabia, está escrito aqui. Acontece que nós não colocamos em prática porque está escrito. O que Jesus falou para os judeus, né? João 5:39, examinai as escrituras, porque vocês cuidam, né? Ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Mas, verso 40, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Então o que adianta você conhecer a palavra de Deus e não quer ir a ele? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:39 e 40. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam disso. Tem coisas, irmãos, que nós sabemos que o mundo vem a galope, né? Ao nosso encontro. A tecnologia é uma coisa, né, esplêndida, né, Valmir? Talvez lá no seu computador você tem todos os seus negócios registrados ali, né? Em apenas uma página ali você consegue controlar tudo. Tem coisas que são benéficas, né? São bênçãos de Deus, né? O nosso celular, né? Nós temos na palma da mão aqui, de vez em quando eu acompanho alguns pastores, né, que são bons de Bíblia, tem até uma página assim, bom de Bíblia, né? Não sei se vocês já viram, entendeu? E eu gosto de ouvir as mensagens. Mas entre uma e outra mensagem tem tanta porcaria, né? Que se você for passando e parar ali, você esquece até das mensagens que você ouviu. E a palavra de Deus cai por terra. Não por culpa de Deus, por culpa nossa. Interessante, como eu estava falando aqui a respeito das coisas que vêm a galope ao nosso encontro, né? E nós, às vezes, abraçamos tudo que vem. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, o que tinha de errado lá na alimentação a princípio, né? Para esses jovens? Nada, entre aspas, né? Fora a idolatria. Então, nós vemos que eles tomaram essa decisão muito importante e foi grande a vitória deles, né? Em obedecer a Deus e a sua palavra. Então nós vemos aqui no capítulo 2, né? Nós não vamos ler todo o capítulo, que é muita história, muitos versículos, né? Mas só uma palhinha para os irmãos aqui. Que esse sonho do rei Nabucodonosor, ele baixou então um decreto, eu vou mandar matar todos os sátrapas, né? Todos os sábios, todos os mágicos, todos os magos, né? De Babilônia, inclusive Daniel, Ananias e Misael e Azarias, que estavam no meio deles, iam morrer também. Daniel então procurou saber do chefe, que era mais chegado, né? Talvez o comandante do exército, porque ele saiu já para matar, cumprindo a ordem, matar todos os sábios. E Daniel ficou sabendo, opa, vamos barrar esse negócio, né? Porque senão eles seriam mortos também. Os irmãos lerem aí o capítulo 2, ele pergunta, né? O que está acontecendo? Aí o cara conta toda aquela história que do rei, o sonho que ele sonhou, havia esquecido, não sabia o que significava aquilo, porque tinha esquecido do sonho. Não havia nenhum intérprete, então Daniel corre aonde? Vamos colocar aqui como igreja, né? Seus 3 amigos, 4 em oração. Foi a base de tudo. Oração, né? É a base de tudo.
Então nós vemos que Daniel vai nos seus amigos e diz a ele, olha, capítulo 2, verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para quê? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que, olha só o que eu falei agora há pouco, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos, e entendimento aos entendidos. Olha só o verso 22 e 23, que maravilha aqui. Ele revela o profundo e o escondido. O rei tinha esquecido do sono, estava escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei, o que te pedimos em oração. Nós não precisamos ter pressa que Deus, nós acabamos de orar que Deus já está resolvendo, mas algumas situações Ele resolve de imediato. Aqui foi um caso desse, senão seriam mortos junto com o povo ímpio. E o Senhor nosso Deus, Ele, na sua palavra, Ele afirma que Ele não permite que o santo pereça com o ímpio. Pelo contrário, quando Ele chama, é porque chegou o tempo da ceifa e Ele ama os seus servos. E depois de todo esse caso aqui, Daniel então chega lá no rei e revela para ele o sonho. O seu sonho foi esse, foi uma estátua que você viu, né? Cabeça de ouro, peito de prata, e vai até os pés, né? De barro e bronze, de ferro e barro, né? E o rei tinha esquecido disso, mas Deus revelou para Daniel o que o rei tinha dito, e depois ele acordou. Ah, foi isso mesmo que eu vi. Puxa, você está certo, Daniel, foi isso mesmo que eu vi. Então ele recordou, mas depois que Deus revelou a Daniel, e que uma grande pedra teria descido e cortado aquela imagem. Batido nos pés, quebrou os pés de barro com os pés de ferro, e misturou tudo, prata com ouro, e virou uma coisa, bagunça só, né? Mas Daniel disse para ele, ó, rei, aquela cabeça de ouro é o seu reino, né? E prata será outros reis que virão depois de ti. E nós sabemos que veio depois Belsazar, Dario e Ciro. Mas é interessante, irmãos, que tudo isso aconteceu, essas maravilhas, Deus livrando os seus servos da morte, das mãos do rei, exatamente por causa de uma única decisão que eles tomaram: não se contaminar com as iguarias do rei. Vamos traduzir para hoje: o mundo, né? O mundo. Então nós não podemos misturar as coisas. Às vezes nós ficamos pensando, isso não tem problema, isso não tem problema. Exatamente isso que o diabo quer, que não tenha problema a princípio, mas depois vem. Então nós vemos que, infelizmente, muitos ministradores, né, da palavra de Deus, a gente acompanha nos jornais, caindo, né, em corrupção e tantas outras coisas, em adultério. Está lá no púlpito pregando, né? Mas Deus tudo vê. Então tomam decisões erradas que a princípio o ser humano não é capaz de ver, mas Deus tudo vê. Essa decisão de Daniel e seus amigos aqui não foi anunciada ao rei. O rei não precisou de saber disso, que eles comeram legumes. Nem o chefe dos eunucos ficou sabendo disso. Só o cozinheiro. O chefe mandava, né? Obedece quem tem juízo, desse ditado, né? Então Daniel foi bom, já que eu não convenci o chefe, e quem vai fazer a comida? Eu falei, não quero essa coisa não, né? Cozinha aí batata, né? Cenoura, chuchu. Eu sei que isso aí não vai para a mesa do rei, então não vai ser contaminado, não vai ser oferecido a ídolos. E Deus vai nos abençoar. E abençoou, por causa da decisão que eles tomaram de não se contaminar com as iguarias do rei. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele cita, né? Mais tarde nós iremos, no próximo domingo, partir mais para o Novo Testamento, com o mesmo título, né? Viver no mundo sem viver do mundo. Nós não precisamos das iguarias
do rei, do príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, disse: olha, o príncipe deste mundo está vindo aí e eu não tenho nada com ele. E vazou. Foi embora com seus discípulos. O príncipe deste mundo está vindo aí e eu não tenho nada com ele, nem ele em mim. Mas às vezes nós queremos encarar Satanás de frente, achamos que somos super crentes. Não somos. Não somos. Nós não precisamos guerrear contra ele, é só resistir. Resistir significa manter firme na fé. Tomar a decisão de servir a Deus e permanecer firmes. Paulo cansou de falar isso, permanecer firmes naquilo em que vocês foram chamados. Tiago diz: resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Como resistir? Com o escudo da fé que Paulo descreve lá em Efésios 6, a partir do verso 10. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. E é o que tinha aqui lá na Babilônia, sobrava, né? Então, só passando assim uma pincelada, os irmãos já conhecem muito bem a história de Daniel. No capítulo 3, o que acontece? O rei levanta ali uma estátua, né? De ouro. Ele tinha muito ouro, né? Porque ele vencia as nações. E o rei tinha esse poder, né? De levar os despojos, né? Das nações que ele vencia. Então, ouro naquela época era mato para ele, né? Ele então manda fazer uma estátua de ouro. E interessante, irmãos, aqui nós vemos como que Satanás usa, né, as pessoas, embora que nós vemos que lá no livro de Jeremias, Deus chama Nabucodonosor meu servo. Interessante, né? Um homem ímpio, Deus chama ele meu servo, porque eu vou mandar ele castigar o meu povo. Então ele vai me servir castigando o meu povo, né? Mas ele não se converteu. Ele foi meu servo porque a serviço de Deus, né? Não confunda as coisas. Ah, por que então ele não era um religioso? Ele não era, né? Ele era um homem cruel. Tudo para ele era matar. Vou mandar destruir, vou mandar acabar com vocês. Mas lá no profeta Jeremias capítulo 25, Deus diz: eu vou usar Nabucodonosor meu servo. Então, nós vemos que quando chega no capítulo 3, Nabucodonosor manda levantar uma estátua de ouro e obriga a todos para adorar, né? Os irmãos conhecem muito bem a história. E nós vemos que ele baixa ali um decreto. Observem que os reis, né, daquela época, eles eram escravos de si mesmos, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos servos, né, escravos de Cristo, né, porque nós obedecemos a sua palavra. Então, quando o rei baixava um decreto, nem ele podia revogar. Nós vemos isso depois lá no caso de Dario, né, na Cova dos Leões com Daniel no capítulo 6. Então ele era escravo de si mesmo. Ele baixava um decreto, ele assinava e depois nem ele podia voltar atrás. Ele próprio se rebaixava debaixo daquela ordem, debaixo daquela lei. E então ele fez uma imagem de ouro, verso 1, que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E ele então mandou juntar, né, todos os governadores e ordenou às suas autoridades que deveriam adorar aquela imagem. Eu achei interessante, estava até conversando com o Vitório ontem, né, em casa, que em meio a essa adoração, Daniel não aparece, porque ele era o terceiro no reino de Nabucodonosor. Com certeza ele estava lá num cantinho, bem tranquilo, né? Mas os seus 3 amigos, se os irmãos observarem lá no final do capítulo 2, quando Daniel revela, né, o sonho do rei, Daniel coloca ele como terceiro no seu reinado. Aliás, Nabucodonosor, né, coloca Daniel como terceiro no seu reinado. Provavelmente o sucessor de um rei, porque ele era de uma família real. E então Daniel aproveita essa chance, né? Fala assim: opa, eu vou lembrar dos meus amigos, né? Já que eles me ajudaram em oração, eu vou pedir ao rei para dar um cargo a eles. E o rei os colocou como tesoureiro, né? Como alguém que cuidava das finanças do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante, quando eu estava falando a respeito das mudanças, né, que vem a galope ao nosso encontro,
É claro que nós não precisamos generalizar todas as coisas, né? Algumas coisas sim, não vai nos prejudicar na nossa vida espiritual, não vai tirar a nossa fé, nossa esperança, nem nosso amor, né? Para com Deus e a sua obra. Por exemplo, as mudanças dos nomes deles, né? Não influenciaria em nada na religião, na fé deles, né? Daniel para Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Os nomes judeus deles tinham um significado muito importante, né? Para Deus, né? Tinha relação com Deus. Os nomes que eles receberam lá de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha relação com as imagens de escultura da Babilônia. Mas isso não mudaria em nada a fé deles. Então, deixa rolar, né? Não tem problema. Não atrapalha. Eu vou continuar servindo o meu Deus como Daniel. Vocês vão continuar servindo ao nosso Deus como Ananias, Misael e Azarias. Esse negócio de Sadraque, Mesaque e Abednego, isso é coisa deles aí. Não tem problema não, né? Então nós vemos que quando chega no capítulo 3, o rei então toma essa decisão: quem não adorar essa imagem vai ser lançado na fornalha de fogo. E aqueles 3 jovens, aí aparece a inveja, né? Nós vemos, o mundo, eles têm inveja de nós. Eles sabem que os crentes, o destino do cristão verdadeiro é os céus. Eles têm inveja, né? Quando vê um crente com a Bíblia, né, debaixo do braço indo para a igreja, eles sabem disso. Alguns, né, vizinhos da gente lá até, ora por mim, mas você convida, ele não vai, mas aqui é oração, né? Quer que você ora lá na igreja por ele, mas ele não vai na igreja de jeito nenhum. Então era tipo esses amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias aqui. Eles acompanhavam a vida desses jovens. Sabe por que acompanhavam? Eles sabiam que eles eram fiéis a Deus. Porque quando o rei baixa esse decreto, eles ficaram de olho, ó, fulano, 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 vamos ficar de olho neles. Eles são servos do Deus Altíssimo. E eles falaram isso para o rei. Então, quando eles não compareceram lá, aqueles homens, né, que entre aspas eram amigos desses jovens, foram ao rei. Falaram: ó, rei, tem 3 judeus aí que eles não obedeceram a sua ordem e nem adoraram a imagem que tu levantaste. Amigos, né? A gente acha que o mundo, né, as pessoas são amigas. Nós somos assim, preciso de você, né? Vai, Valmir. Opa, eu vou lá que o Valmir vai um serviço, né? Um emprego, um dinheiro, quem sabe. Mas a hora que você precisa deles, pula fora, né? Então aqueles serviram de acusadores diante do rei. E o rei manda chamá-los imediatamente. Aí o rei, para não ficar na dúvida, ele pergunta a eles: ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que isso aconteceu? Que vocês não prostraram diante da minha imagem, nem adoraram? É verdade? E eles confirmam. Não tremeram não, na base, né? Como se costuma dizer, não tremeram na base não. Às vezes se chegar, né, alguém aqui dizer: quem é crente aí, levanta a mão que vai morrer agora. É capaz da gente, ninguém levantar a mão, né? Eu vi contar uma história, né, de um irmão muito antigo, que numa certa localidade, os policiais evangélicos, né, chegaram na igreja armados, né, já para assustar os cristãos, né? Não sei se os irmãos já ouviram contar isso. Aí chegaram lá e tiraram, sacaram as armas. Quem é crente aí, levanta a mão. Ou levanta o dedo que vai morrer agora, né? Acho que uns 3 ou 4 só fizeram isso, que eram fiéis. Só que aqueles policiais eram cristãos. Eles estavam apenas provando a fé. A maioria ficou sentado. Eu vou morrer, né? Ninguém quer morrer. Jesus já tinha falado isso há muitos anos, né? Aquele que der a sua vida por amor de mim, né? Aquele que não der a sua vida por amor de mim não é digno de mim, né? Então, como ninguém, né? A maioria ficou caladinho, como aqueles policiais eram evangélicos, eles foram lá para frente e cantaram aquele hino: avante, avante, ó crente, soldados de Jesus, porque eles eram soldados, eles estavam mesmo fardados. Então ali só tinha 4 soldados em meio de uma igreja lotada. Então às vezes nós fazemos isso aqui, né? O povo de Israel estava em boa parte lá, né? Tinha os levitas, mas só aparece aqui 4, servindo verdadeiramente a Deus. E eles disseram para o rei: sim, ó rei, é verdade, né? Nós não iremos dobrar os nossos joelhos, nem adoraremos a imagem que tu levantaste. E o rei furioso disse: então é assim, né? Então vocês vão virar churrasco, né? Ou cinza, né? Numa fornalha aquecida 7 vezes, só restaria cinza, né? E o rei manda lançar aqueles 3 jovens lá,
Sadraque, Mesaque e Abednego, no nome deles lá, né? Da Babilônia. E a Bíblia diz que os soldados, o rei mandou aqueles soldados mais fortes e mais poderosos, ó, pega esses caras, amarra, eu quero, lança eles lá amarrado ainda, né? E aqueles homens que lançaram eles, por que morreram? Tamanha era a quintura, né? A temperatura daquela fornalha. Os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego é que morreram. E eles não. Caíram dentro do fogo, parece que tinha um ar-condicionado ligado lá dentro da fornalha, né? E tinha mesmo. Porque quando o rei olha assim, ele diz, olha, eu não mandei vocês lançar 3, por que tem 4 lá? E tem mais, aquele que eu estou vendo lá é semelhante ao filho dos deuses. Para ele tudo era Deus, né? Acostumado com as imagens, né? Então ele manda imediatamente chamar eles. Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora. E eles saíram. E aí juntou todo mundo, né? Aquele povo que tinha acusado eles. Podem ler todo o capítulo 3, nós não iremos para não ocuparmos muito tempo, né? Eles examinaram eles, né? Para ter certeza mesmo. O mundo não tem certeza de nada, irmão, só nós, né? Porque eles não têm a fé que nós temos. Então examinaram eles e a Bíblia diz que não passou nem cheiro nem fumaça de fogo. Mas a fornalha continuou acesa, eles estavam no meio do fogo. E tem mais, foram lançados lá amarrados e estavam soltos, passeando no meio do fogo. Você já viu uma coisa dessa? Por quê? Porque lá no capítulo 1, verso 8, Daniel resolveu firmemente, firmeza, fé, não se contaminar. Simplesmente uma coisa simples, que aparentemente não tinha muita importância, mas preferiram obedecer a Deus, né? Então nós vemos aí, passando pelo capítulo 4, né, outra situação do rei Nabucodonosor, né? E outra coisa, Deus usou o próprio rei Nabucodonosor no capítulo 4, quando ele foi comer capim, né? Com os bois lá, com os jumentos. Tudo por causa da fé de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus fez isso tudo com o rei e com seus comparsas. Fez eles provar, né, que Deus era misericordioso, amoroso e que não tem o ímpio por inocente. A Bíblia diz isso. Castigou todo mundo. E o rei foi comer capim, né? Depois disso, Deus permitiu a ele voltar para o seu reino. Literalmente, ele comeu capim, né? Deus permitiu ele voltar para o seu reino. E aí ele foi bendizer ao Deus de Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Ele diz, bendito seja o Deus que é criador dos céus e da terra. E outra, eu vou baixar um decreto que quem falar qualquer coisa contra esse Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias será morto. Pensaram? Eu já ouvi um pastor pregando a respeito disso aí, que dá uma ideia que Nabucodonosor até se converteu, se tornou, né, religioso junto com aqueles jovens, por causa do testemunho deles. Porque aí acaba também a história de Nabucodonosor, aí entra Beltesazar, seu neto, né? Então nós passamos, dando uma passagem rápida por aí, no capítulo 5, né, de Daniel, nós vamos só até o capítulo 6. Ele então se depara com uma outra situação. Beltesazar, o neto de Nabucodonosor, né? Ele assume o trono junto com seu pai. Seu pai era um rei fraco, né? E ele então assume o trono ali. E como nós vemos lá no capítulo 1, que Deus permitiu Nabucodonosor levar os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, só que Nabucodonosor levou e guardou. Ele quis ir mais além, usar os utensílios para beber, né? E comer diante dos seus grandes. E nós conhecemos a história, né? Que de repente aparece lá, ele festejando, né, com as prostitutas, com os seus grandes, né? Seus governadores, príncipes. Aparece a mão escrita lá na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim, né? Que diz, pesado fosse na balança, achado em falta, né? Dividido foi o seu reino. Então, ninguém conseguiu interpretar. Aí ele manda chamar, fez igual o avô dele, manda chamar todos os sábios, ninguém interpretou coisa alguma. Sabe por quê, irmãos? Amós capítulo 3, verso 7 diz assim, Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se o jovem achar aí, Amós 3, verso 7, Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Daniel ainda não era profeta, mas Deus revelava a ele os segredos que Deus tinha.
Então Daniel recebe de Deus aquela interpretação, né? Mene, mene, tekel, parsim, né? Que quer dizer, fosse pesado na balança e achado em falta, dividido foi o seu reino. Então tem mais explicações aí. E naquela mesma noite o rei morreu. Naquela mesma noite o rei morreu, Belsazar. E quem assume o trono deveria ser Daniel, que ele era o terceiro no reino, né? Foi Dario. Dario foi um cara bom, aparentemente bom, idólatra também. Babilônia era o centro da idolatria. Mas Dario foi um sujeito até amigo de Daniel, porque Daniel era o terceiro no reino, né? E ele não perdeu isso aí. Só que Daniel já estava com 65 anos de idade, e ele já tinha sido colocado lá, assim, como que esquecido, né? Nós não demos um salto aí em algumas coisas, mas no capítulo 5, quando Belsazar convoca todos os sábios, eles não conseguem decifrar nada, a mãe dele, mãe de Belsazar, né? Os irmãos podem observar aí, capítulo 5, deve ser o verso 7 até o 10 por aí, ela chega para ele e diz assim: olha, no tempo do seu pai, ela chama Nabucodonosor de pai, é por causa de descendência, né? Igual, por exemplo, alguém chamado Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi, mas a descendência de Davi. Então, Belsazar era descendente de Nabucodonosor, mas ele era neto. Mas ela disse: olha, seu pai, Nabucodonosor, lá no passado, tem um Daniel que ele constituiu lá no terceiro do seu reino, e que tudo, enquanto era segredo difícil, ele falava, mas porque o Deus do céu estava com ele. Ela entendeu isso. Naquela época era aceitável a mãe do rei aconselhá-lo. Se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, se o jovem quiser encontrar aí, lá em... Me fugiu o nome agora do livro de Salomão, né, capítulo 31. Nossa, depois de Salmo, como é que é? Provérbios. Como é que pode, né? Tá vendo? Estou esquecendo, traduzindo, né? Quanto mais da Bíblia, né? Provérbios 31, nós vemos lá que a mãe de Lemuel, o rei Lemuel, né? Ele era rei, né? Ela dá um conselho a ele. E aí ele escreve um poema com os conselhos de sua mãe, né? Ela aconselha ele de tudo quanto é jeito. E era a mãe dele falando, mas ele que escreveu, o rei Lemuel. Então, com Belsazar não foi diferente. A mãe dele deu um conselho: olha, tem um sujeito lá chamado Daniel, ele é dos judeus, entendeu? E ele vai adivinhar isso aí. Foi onde aconteceu, né? Deus revelou a Daniel o seu sonho. Mas aí depois vem no capítulo 6 para o rei Dario. Então o rei Dario, ele assume o trono depois de Belsazar, porque ele morre. E aí vem aquela história, né, da cova dos leões. Embora ele sendo amigo de Daniel, ele baixa um decreto, né, a pedido dos seus auxiliares também, com inveja de Daniel. Ele disse: olha, nós temos que arranjar um jeito de derrubar esse sujeito, né? Vejam bem como que é a inveja, né? Às vezes ela reina não só lá no mundo, às vezes dentro da igreja mesmo, né? Alguém que canta bem, que toca bem, né? Que prega bem. Costuma, às vezes, até entre os crentes ter inveja, né? E diz o sábio Salomão que a inveja é a podridão dos ossos, né? Você quer ser um crente podre, né? Corroído? É só continuar tendo inveja dos seus irmãos. Salomão diz isso. Então nós vemos que eles, com inveja de Daniel, porque ele era o terceiro no reino, e então eles pedem ao rei: ó, rei, baixa um decreto aí que durante 30 dias, não precisa ser mais não, 30 dias, se alguém não fizer nenhuma petição ao rei ou ao seu Deus, né, seja lançado na cova dos leões. E o rei não sabia, né, que Daniel poderia estar envolvido nisso aí. Claro, eles não contaram, mas o rei sabia que Daniel era temente a Deus, mas como o rei não era, ele nem estava aí para isso, né? Baixou um decreto. É aquilo que eu falei anteriormente, que os reis daquela época, eles eram escravos de si mesmos, né? Se eles assinassem uma lei, nem eles mesmos podiam revogar. E isso aconteceu. E eles disseram, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E então, o capítulo 6 de Daniel, verso 10, né? Nós lemos até lá em casa na quarta-feira. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, né, sancionada pelo rei, o que ele fez? Ele tremeu na base? Não. Ele continuou firme na sua decisão de não se contaminar, de não adorar a outro Deus que não fosse o Deus dos céus, né? Naquela época era chamado assim, o Deus dos céus, e né? Criador dos céus e da terra. O que aconteceu? Verso 10.
Daniel subiu para o seu quarto. Naquela época, né, as casas eram quase na divisa, né, com o país invadido, que era Israel. Então ele sempre olhando para Jerusalém, porque eles tinham saudade. Nós vemos lá no Salmo 137, né, que os levitas, os cantores, choravam, né, lembrando de onde? De Sião. Daniel não era diferente, só que ele orava a Deus. Ele continuou orando. Quando soube que a escritura estava escrita, ele subiu para o seu quarto e orava quantas vezes? 3. Às vezes nós não oramos nem uma vez, né? Às vezes oramos na segunda-feira pedindo a Deus que abençoe a semana inteira, né, Valmir? Não precisa de orar mais não, né? Segunda-feira eu pedi ao Senhor para abençoar a terça, quarta, quinta e sexta, né? E às vezes até o sábado, né? E oramos só no domingo de novo. Quando oramos? Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu me lembro, a irmã Rose, que trabalhou muito com crianças, né? Irmã Rose, nós tínhamos um corinho, né, que dizia assim: Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, quando em tempo de aflição Deus lhe socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Aprendi isso quando tinha 12 anos, estou com 63, não esqueci até hoje. Então Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, né? E ele era governador das províncias de Babilônia e tinha tempo para isso. Naquele tempo não tinha celular, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Ele governava e tinha tempo para orar a Deus. E é por isso que Deus livrava ele. Por quê? O que Jesus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Ainda bem que eu não estou com relógio aqui, né? Deve ser umas 10 horas já. Mas, então nós vemos que todo o livramento de Deus foi por causa que Daniel tomou essa decisão de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, orava 3 vezes ao dia. Seus amigos não eram diferentes. Aqui está citando Daniel porque foi o escritor do livro, né? Ele apareceu aqui como profeta. Mas com certeza os outros 3 amigos seus também faziam a mesma coisa, oravam 3 vezes ao dia, não era só Daniel não. E ele foi jogado na cova dos leões, como eles foram jogados na fornalha de fogo. O mesmo Deus que os livrou lá, livrou Daniel. Então significa que eles eram idênticos a Daniel na fé, na esperança e no amor, em servir a Deus, com fidelidade de todo o coração. É o que Paulo ensinou mais tarde às igrejas, né? Então, muito bem, e quando o rei chega lá, ele não dormiu, passou a noite toda, ele era amigo de Daniel, né? Mas ele não podia voltar, ele próprio debaixo da lei, né? Ele assinou, ele tinha que cumprir ele mesmo. Aí chega triste, Daniel, servo do Deus Altíssimo. Veja bem que ele reconhece quem era Daniel e quem ele servia. Daniel, servo do Deus Altíssimo, ainda está vivo? O teu Deus, a quem tu continuamente serve, pode te livrar? Ele achou que não podia, né? Mas nós sabemos que o Senhor pode. Eu sempre costumo dizer, né, que Deus pode, se Ele quiser, Ele pode. Então ele livrou Daniel, né, dos leões. Então Daniel responde: ó rei, o meu Deus a quem continuamente sirvo, me livrou, mandou um anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus a quem continuamente sirvo, ele não parou de servir a Deus. Então nós vemos que, seguindo a história de Daniel, né, daí para frente é profecias, nós não vamos entrar, né? Até capítulo 7 vai a história de Daniel e seus amigos. Do capítulo 8 para frente é profecias. Mas eu só quero citar o último versículo, para os irmãos não esquecerem de servir para todos nós, que é Daniel 12, verso 13. O 13 é o último versículo do livro de Daniel, como também dos capítulos, né? Capítulo 12 é o último, verso 13 também é o último. Deus diz para Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Você está no lugar certo, né? Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E no fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Segue o teu caminho até o fim. Que Deus nos ajude, né, a compreender a sua palavra e colocarmos em prática, não só apenas lermos, né, e esquecermos do que aprendemos. Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar, porque ele não esqueceu do que Moisés tinha escrito lá 400 e tantos anos atrás, né, que ele viveu no 6º século, talvez mais que isso. Moisés nem existia mais. Então, irmãos, nós precisamos aprender a tomar decisões na nossa vida que não atrapalhem, né, a nossa carreira espiritual. Nós temos várias decisões a tomar, né? O nosso trabalho, né? Dentro da empresa que, por exemplo, eu trabalhei 40 anos, né, empregado, eu sabia onde eu podia pisar, onde não podia, né? Então a gente tem que viver assim, né? Desde que
as coisas do mundo que vêm a galope ao nosso encontro não nos desvia da presença de Deus. Nós vemos vários conselhos da palavra de Deus, do profeta Elias, né? Josué, que viveu antes de Elias, né? Josué capítulo 24, verso 15, todo mundo sabe de cor, né? Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Vocês podem escolher quem vocês quiserem, não estou nem aí. Você prega para o mundo, convida as pessoas para ir para a igreja, ninguém quer nada, né? Então vocês podem ir para onde vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Elias, lá em 1 Reis capítulo 18, ele chama o povo de Israel e diz: por que vocês estão costeando entre dois pensamentos, né? Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus de Israel é Deus, seguiu. Vocês têm que decidir, toma essa decisão. E Daniel tomou essa decisão firme, de servir ao Senhor. E que nós possamos seguir essa linha, né? De raciocínio, de pensamento dentro da Bíblia, né? Então, talvez eu aprendi isso desde jovem, né? Na minha classe, lá eu costumava estudar com os irmãos, sempre gostei da experiência dos irmãos, né? Contavam. Uma vez eu me lembro de um dos jovens lá em Bairro de São Francisco, quando nós mudamos para o Bairro de São Francisco, ano de 79. Estava na escola dominical, o professor era o nosso irmão Davi Rodrigues, sogro do Augusto Cortes. Aí um dos jovens lá perguntou assim: irmão Davi, o crente pode ir no cinema? Igual eu tenho uma namorada e tal, ela não é crente, né? Eu sou crente. A gente pode ir no cinema? Naquela época tinha mesmo cinema em Bairro de São Francisco, hoje não tem mais. Aí o irmão Davi falou assim: pode. Só que você vai ter que comprar 3 entradas. Ah, não, mas só vai eu e ela. Minha sogra não vai não, nem meu sogro, só eu e ela. Não, é porque o Senhor prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar junto com ele. Então você vai ter que comprar passagem para ele entrar também. Senão ele vai ficar de fora. Achei interessante isso, né? Comprar a entrada, né? Se bem que Jesus não precisa de abrir porta, né, para ele, né? Mas ele deu essa sim por quê, né? Aí depois ele explicou direitinho. Falou assim: olha, busca a orientação de Deus. Se ele disser para você que sim, você vai. Se disser que não, você vai. Deus não vai te responder mesmo, né, que sim? Então a gente aprende essas coisas, né, e precisa colocar em prática. Daniel foi o que ele fez, né? Ele era jovem. E nós lemos ali no Salmo 119, verso 9 até 11, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando, conforme a sua palavra. Né? E depois ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se você não quer pecar, é só guardar a palavra no seu coração, né? Claro que aí você vai viver o que a Bíblia ensina. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Domingo, se Deus quiser, se permitir, né? Nós estaremos dando continuidade a esse assunto, né? De Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, né? Quer dizer, viver no mundo sem viver do mundo. Aí nós iremos partir para o Novo Testamento, né? Onde Paulo diz, né, que necessário seria sair do mundo para não viver nele. Então você tem que aprender a desviar das coisas estando no mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.